Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Eu quero repetir o verso 27, que está escrito na minha tradução assim: portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O ensino do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto e que é transferida a nós hoje aqui onde estamos, é muito claro e muito sucinto. Qualquer um que comer ou beber, comer o pão, beber o cálice, comer o corpo, beber o sangue, indignamente, está comendo e bebendo condenação para si mesmo. E logo em seguida vem o versículo que eu quero trabalhar com ele. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aqueles que são evangélicos, aqueles que são crentes, aqueles que estão servindo a Deus há mais anos, certamente já ouviu essa leitura inúmeras vezes. Mas se há algo que é muito fácil acontecer, é nós não percebermos as coisas do nosso dia a dia. Nós nos acostumarmos com a roupa, nos acostumarmos com o bairro, nos acostumarmos aonde estamos. E, naturalmente, as palavras que são repetidas, ela não tem o mesmo efeito de impacto quando elas são repetidas inúmeras vezes. Talvez por isso que a mãe, quando ameaça a criança de 4, 5, 7, 10 anos, já não tem mais o mesmo efeito. Às vezes o pai fala menos, mas quando fala, é uma palavra que deixa a criança assustada, porque não é uma repetição de palavras. E eu estou preocupado, porque muitas vezes nós lemos essa leitura como da ceia, e não nos detemos para perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesta passagem bíblica? E certo é que Deus sempre, quando quer falar conosco, Ele encontra uma maneira de nós entendermos. E muitas vezes não é tão simples. Mas eu quero aqui, nesta manhã, que nós nos reunimos depois do carnaval, depois da festa que esse país faz, aonde milhões e milhões de brasileiros lutam para ficar a madrugada toda acordada, como eles dizem, brincando. O Brasil para por 5, 7 dias. Pessoas de outras nações vêm ao Brasil somente pelo carnaval, como se tudo aquilo fosse uma grande festa e que nada haveria consequência. Mas a igreja aprendeu que nós não devemos dar lugar à carne, mas devemos dar lugar ao Espírito. E essa manhã é uma manhã especial para mim, porque nos reunimos para participar do corpo e do sangue do Cordeiro. É uma manhã que nós precisamos meditar em como estamos.
O que podemos melhorar? O que eu fiz certo? O que eu fiz errado? Temos que acreditar que santidade ao Senhor é devida e que cada um de nós seremos responsáveis pelas palavras, seremos responsáveis pelos atos, seremos responsáveis por tudo que nós fizermos, nós daremos conta, cada um de si mesmo. Talvez você, ao tomar a ceia, você sente como se estivesse em mais um culto, mas não é mais um culto. Esse é o culto de ceia. Não é mais um culto, esse é o culto que você celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o culto que você precisa adentrar mais profundamente no mundo espiritual. Você não veio aqui só para cantar, você não veio aqui só para ouvir a palavra. Você veio aqui para tocar no corpo e no sangue do Cordeiro, o sangue da remissão, a vida que foi entregue para que você pudesse ser salvo. E hoje você precisa ter no seu coração a certeza absoluta de que sua vida pertence a Ele, de que você serve a Ele e o ama acima de todas as coisas. Eu quero que quando você tocar no pão, você se lembre que o corpo dele foi moído na cruz. Esse pão não será transformado no corpo. Esse pão é o símbolo do corpo, não é o corpo. E por isso que quando eu coloco na boca esse pedaço de pão, eu fico lembrando que ele foi moído. Assim como eu estou moendo esse pedaço de pão na minha boca, as dores foram lançadas sobre ele. Ele levou sobre si as minhas e as suas enfermidades. Ele pagou o preço no meu lugar. E todas as vezes que eu participo da ceia, eu glorifico a Deus por ter entregue o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar. O Cordeiro de Deus precisa ser glorificado pela sua igreja. Nós não podemos agir como se isso fosse um ato natural e comum. Nós não podemos tocar no corpo e no sangue do Senhor como se não fosse nada. Nós não somos irmãos religiosos que estamos cumprindo aquilo que nos ensinaram que tem que ser feito porque é bom. Nós estamos vivos. Nós temos responsabilidades pelos nossos atos. E nós temos que entender que quando é feita uma oração e apresenta-se o pão ao Senhor e pedimos, Senhor, santifica, este pão não é simplesmente pão, mas é o símbolo do corpo do meu Salvador que foi moído na cruz. Esse pouquinho de suco de uva é o símbolo do sangue que foi vertido na cruz. E está na hora de você voltar a pensar na cruz, não porque você assistiu um filme, não porque alguém te mostrou imagens de um crucifixo, mas porque você e eu somos a igreja que Ele deu a vida por ela. Eu faço parte do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E o sangue inocente que foi derramado para que eu pudesse ser salvo. E eu preciso tomar o cálice hoje com a certeza absoluta de que Ele foi bondoso e misericordioso, e eu quero agradecê-lo. Então hoje, nesta noite, obreiros do Senhor, toque com temor as suas mãos nesse cálice. Igreja, pegue com temor esse pequeno cálice. Eu quero que você entenda que essa simbologia, esse suco, ele não é simplesmente uma tacinha. Aqui está o símbolo da nossa fé, a remissão dos nossos pecados. É porque o sangue foi derramado e nós nos reunimos nesta noite, nesta manhã, para adorá-lo. E eu não vejo o sentimento de adoração nos olhos de alguns de vocês. Nós não podemos entrar e sair daqui sem sermos tocados pelo sacrifício da cruz. É a cruz que nos resgatou, é a cruz que nos libertou, é a cruz que nos deu vida e vida eterna. Aleluia. Se alguém puder fechar os olhos e pensar na cruz, no Calvário,
Há dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Jesus está no meio. Essa é a obra da expiação, essa é a obra do Calvário. E eu que eu estou aqui hoje como pastor, trazendo à sua memória a morte de Cristo, trazendo à sua memória a morte do Cordeiro, que não abre a sua boca. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Xarabacando e amas. Oh, eu te glorifico, Jesus, pela minha vida. Eu te glorifico pela minha salvação. Eu te glorifico, Jesus, pela minha família. Eu te glorifico, Jesus, pelo que fizeste por mim. Oh, quantos podem dar glória ao nome do Cordeiro de Deus? Jesus Cristo está vivo. Oricando e amasso e amasso. Foi a cruz que nos deu direito a ter Deus tão de perto. Agora olhe para mim, por favor, porque nesta manhã eu quero dizer a vocês que o que aconteceu num dos bailes de carnaval, o desfile de uma escola de samba, não é algo novo como muita gente pensou. Quem pôde ver algum vídeo, eu gravei um, inclusive está no Instagram, se você quiser ver, dá para perceber ali bem claro. Uma pessoa se veste como se fosse uma figura maligna, e também tem um ator que se apresenta como se fosse um Cristo, e ali eles tentam mostrar esse Cristo sendo derrotado pelo inimigo. E muita gente ficou nervosa, muitos deputados se levantaram para fazer leis, e para protestar contra esse vitupério, essa loucura daqueles que querem ridicularizar a nossa fé, que querem colocar Jesus Cristo num lugar onde eles possam dizer que não é nada. Mas isso não é novo, irmãos. Quando Jesus está apanhando dos soldados, quando Jesus está sendo despido pelos soldados, aquilo é um ato de envergonhar o Cristo, de mostrar a sua pele nua. Aquela coroa de espinho nada mais é do que um ato de vituperação, é um ato de humilhação a Ele. E perguntam: tu não és o Cristo? Tu não és o Rei dos Judeus? Aquela coroa de espinho foi feita para humilhar o Cristo. Ei, quando Ele é levantado na cruz, alguns soldados estão dizendo: cadê Jesus? Cadê o Rei dos Judeus? Talvez você achou que o que aconteceu aqui num desfile de carnaval, nesse país em desenvolvimento, é a maior loucura que já fizeram. Não, durante toda a história, Satanás tem tentado mostrar que Jesus não é, que Jesus não pode, mas nunca, em nenhum momento da história, Jesus Cristo foi o que eles querem que sejam. Jesus continua sendo Rei e Senhor. Jesus continua estando sobre todos. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu estou aqui hoje para celebrar a sua morte. Eu estou aqui para glorificar, porque Ele morreu por mim. Talvez o que aconteceu na passarela foi uma lembrança do que aconteceu quando ele foi conduzido até o monte chamado Caveira. Talvez de maneira muito distante, mas naquele dia tão honroso. Como se explicar isso? Que a humilhação de Jesus é o que me dá a honra que eu tenho. Como explicar isso? Que aquele homem que sangra pelas ruas de Jerusalém, que tem o seu corpo dilacerado pelo chicote dos homens, como explicar aquele homem que é arrastado
até uma morte de cruz. Soldados, pessoas estão brincando, estão burlando com aquela situação. Mas eles não sabiam que aquele sacrifício seria simplesmente o preço a ser pago pela salvação da minha e da tua alma. O que faltou no desfile das Gaviões da Fiel é o terceiro dia. O que faltou no desfile das Gaviões da Fiel foi o terceiro dia, quando os soldados estavam tentando guardar o que não pode guardar, quando a morte tentou segurar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, rebasui, abacano e amas, xarabacano e amas, e ele tomou as chaves do inferno e da morte. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Riamasui amacano yamas. Xarabacano yamasui yamas. Já tentaram explicar em todas as formas e maneiras. Já tentaram fazer isso através da poesia. E eu me lembro de um hino que foi contestado por teólogos, que dizia que o martelo chorou, que a madeira chorou, porque na verdade não tem como explicar o sacrifício do Cristo. Mas não tenha vergonha de dizer para qualquer um: ele apanhou, ele foi crucificado, ele foi, cuspiram no seu rosto, mas ele pagou o preço no meu lugar. Aquele ator sem juízo, que está sendo arrastado naquele desfile de carnaval, tentando representar o Cristo, ali poderia ser eu sendo humilhado, porque é isso que o diabo quis fazer comigo e com você: pisar, maltratar, humilhar. E quando eu vejo alguém jogado na rua, perdido pelas drogas, perdido porque não tem estrutura, eu fico pensando: meu Deus, ele precisaria entender que Jesus Cristo morreu para arrancá-lo de lá. Mas hoje eu sou mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus e você também, aleluia. E eu quero que hoje você volte para casa glorificando a Deus, porque Ele morreu, porque Ele foi humilhado no seu lugar. Curve a cabeça. Se você estiver em casa assistindo, curve a cabeça e diga: Deus, obrigado, porque Jesus foi humilhado no meu lugar. Abra a boca e diga: obrigado, porque Jesus foi humilhado no meu lugar. Jesus pagou o preço que era para mim pagar. Você pode repetir isso: Jesus pagou o preço que era para que eu pagasse. E eu quero gritar bem alto: Ele está vivo e vive para sempre, e todo o poder está nas suas mãos, nos céus e na terra. E hoje Ele está aqui como Rei e Senhor desta igreja, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu me emociono dando glória a Deus e aleluia nesta manhã. E eu quero que toda a igreja saia daqui com uma mensagem para compartilhar nas redes sociais com os amigos. E quem sabe hoje eu mudo a sua perspectiva daquele desfile. Isso é verdade. Eles representaram só um pedaço de quando Satanás pensou que ia vencer. Mas ele foi lá buscar as chaves do inferno e da morte. Ele pôde dizer, e isso tem ecoado através dos séculos, que Ele tem todo o poder lá em cima nos céus e aqui na terra.
E que todos saibam que o Jesus que eu sirvo não é aquele que está pendurado na cruz, com a cabeça baixa, com a coroa de espinho. O Jesus que eu sirvo passou por lá, mas ele saiu de lá vitorioso. E hoje, quando eu lembro da sua morte, eu lembro da sua morte para agradecer e para anunciar que ele vai voltar. Eu quero que você, talvez você nunca fez isso, eu não sei quantos já fizeram, eu estou vendo o Ricardo Leite aqui, Deus te abençoe, Ricardo. Eu não sei, eu creio que a maioria dos pastores já deve ter feito, mas você já achou alguém para dizer para ele, rapaz, Jesus está voltando para buscar a igreja? Já fez isso? Já fizeram isso? No trabalho, com uma pessoa não crente. Essa semana eu tive que dizer para alguém, eu estou esperando Jesus voltar. E ele me disse assim, como que vai ser esse negócio? Eu disse, se eu creio em Deus e na Bíblia, eu tenho que crer no arrebatamento. Que no momento, sem ninguém perceber, no abrir e fechar de olhos, um povo vai ser tirado da terra. E ele olhou para mim e disse, você vai desaparecer, se isso. Ele vai me levar. Ele disse, mas é só o seu espírito. Eu disse, não, meu corpo. O seu corpo vai ser tomado. O meu corpo vai ser tomado. Isso é arrebatamento. Eu vou ser arrebatado. Jesus voltará para buscar o seu povo. E nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Aleluia. Eu quero que você grite isso com toda a tua força para alguém que está perto de você. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Diga, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E que o diabo escute isso, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui hoje, cercando a mesa do Senhor, para celebrar a sua morte e para anunciar que ele vai voltar. Oh, como é gostoso sentir essa presença de Deus. Porque eu posso dizer que eu sou crente, porque Jesus pagou o preço no meu lugar. Hoje nós vamos tomar a ceia, vamos pegar o pão e vamos pegar o cálice. Nós vamos fazer isso com uma segurança absoluta de que houve sim um momento de escárnio, de humilhação. Realmente Jesus foi arrastado por Jerusalém. E se alguém pensa que está, como diz o mais moderno, zoando com a minha cara, não. Jesus se deixou ser humilhado. Ele se entregou. Ele diz para Pedro, guarda a espada, Pedro. Porque se eu quisesse, eu pediria e o Pai mandaria uma legião de anjos agora. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, se Jesus quisesse, ele não teria passado por isso. Diga, se Jesus quisesse. Vá para a tua casa dando glória a Deus, esquece esse negócio desses loucos que querem humilhar o Cristo. Ah, quem são eles para impedir a glória de Jesus entre nós? Quem são eles para impedir que a presença dele seja tão real nesta manhã? Jesus está vivo. Eu vou abrir a boca para dizer algo aqui que me assusta, porque está sendo gravado. E se eles pensaram que estavam simplesmente fazendo um ato de humilhação, mas, na verdade, eles estavam mostrando de uma forma muito tosca, mas mostrando que Jesus foi humilhado no meu lugar. Era para que eu fosse envergonhado. Era para mim ter sido sacrificado. Mas ele morreu no meu lugar.
E para quem viu os vídeos da Gaviões da Fiel, aquele ato de humilhação aconteceu. Ele foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. Ele foi abandonado pelos seus amigos. Ele tomou sobre si a minha vergonha. E Satanás realmente disse: vou matá-lo. Ele sentiu angústia ao ponto de gritar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele morreu. Mas antes dele morrer, ele atendeu um marginal que lhe disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pegue na mão de quem está do seu lado, sentindo o que nós estamos sentindo aqui. Jesus está sendo glorificado nesta manhã de celebração. Nós estamos cercando a mesa do Senhor para lembrar da sua morte. Oh, aleluia! O sacrifício não me traz vergonha, o sacrifício não me traz medo, o sacrifício me traz sentimento de gratidão. Aperta a mão desse crente e diga: ele foi humilhado no seu lugar. Diga de novo: ele foi humilhado no seu lugar. Eu vou pedir para você gritar para esse crente, apertando a mão dele: você não é nada sem Jesus. Diga para ele: você não é nada sem Jesus. E se você crê nisso, abra a boca e diga: eu não sou nada sem Jesus. Se eu sou alguma coisa, é Jesus. Se eu tenho alguma coisa, é Jesus. Se eu tenho alguma coisa, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Tudo que eu tenho é Jesus. A minha alegria é Jesus. A minha paz é Jesus. Segure a mão desse crente e experimente glorificar a Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, experimente falar em língua segurando a mão desse irmão, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Examine-se, pois, o homem é a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Está segurando a mão do irmão? Por favor, segure a mão dele. Isso tem um ato profético. Se você consegue, se você crê no poder e na graça do sangue de Jesus que purifica, diga para ele: eu vou participar do corpo e do sangue. Diga para ele: eu vou participar do corpo e do sangue. Oh, aleluia! Em nome de Jesus Cristo, aperta a mão desse irmão e diga: ele morreu para te salvar. Abra a boca e diga: ele morreu para te salvar. Agora grite bem alto: mas ele ressuscitou. Igreja, grite: ele ressuscitou. Grite bem alto para sair no vídeo: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Oh, amassui, amacano e amass. Eu estou chorando aqui, sentindo a glória de Deus e a alegria. Oh, aleluia. Solte a mão do teu irmão dando glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se você puder glorificar, é um bom momento para adoração. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Faça uma análise. Se tiver que pedir perdão, pida perdão.
e participe do corpo e do sangue de Jesus. A cena do Calvário, talvez ela precisasse ser pregada domingo sim, domingo não. Já disse os grandes teólogos, a única mensagem que o púlpito precisa é a mensagem da cruz. É impressionante como houve uma indignação tão grande com uma vituperação pública e como a gente esqueceu que isso aconteceu de maneira real e muito mais cruel e muito mais sangrenta nas ruas de Jerusalém. Ele foi arrastado, suas vestes foram rasgadas e divididas. Ele foi levantado naquela cruz. Ele sentiu a angústia, a dor da separação do Pai. Ele levou sobre si as nossas dores. Mas eu amo a frase de Jesus: está consumado. A cruz não é um acidente, a cruz não é um imprevisto, a cruz é o propósito. A humilhação de Jesus não é uma coincidência, é um propósito. E por isso que ele grita: está consumado. Aleluia. Houve terremotos, houve um eclipse. Soldados batiam no peito e diziam verdadeiramente: ele era o Cristo. O sacrifício dele é a minha vitória. Por favor, lembre-se da morte. Lembre-se da ressurreição. E eu quero te pedir um favor. Fale do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, colegas de trabalho. Vamos voltar a comentar essa loucura da fé. Vamos encarar os nossos medos. E vamos dizer à caixa da padaria: ei, filha, você sabia que Jesus vai voltar? E que de repente tudo vai ficar para trás? Vamos voltar a dizer: eu vou morar no céu. Vamos voltar a pensar nas ruas de ouro. Eu vou andar nas ruas de ouro. Vamos tocar o pão. E que esse pedaço de pão seja muito mais do que simplesmente um ato religioso, mas que seja realmente o símbolo do corpo que foi moído no Calvário. Vamos tomar o cálice, mas vamos tomá-lo glorificando a Ele, dizer: o sangue foi derramado no meu lugar. Que você receba vida, que você receba paz, que o sangue do Cordeiro possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família, que o sangue de Jesus esteja sobre ti, e que todas as forças do inferno, quando olhar para você, possa contemplar o sangue que está nos umbrais da tua porta. Aleluia, que Jesus continue sendo o Senhor da tua vida. Quem pode agradecer a Jesus? Abra a boca e diga: obrigado, meu Cristo, obrigado, meu Jesus. Solta a tua voz e diga: Jesus, eu te amo, eu te adoro sobre todas as coisas. Abra a boca, por favor, verbalize esse sentimento, diga: Jesus, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Deus da minha vida. Solte a tua voz e diga: Jesus, tu és o Senhor. Toda boca que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Abra a boca e diga: Jesus, tu és o Senhor da minha vida.
Eu vou pedir para você, seja mais forte, diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha família, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Deus da minha família. Será que eu vou falar sozinho? Abra a boca e diga: Jesus, Jesus, Jesus. O doce nome é o nome de Jesus. Jesus, Tu és o Senhor. Oh, que coisa gostosa é sentir essa presença dEle. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Que a bênção do Senhor marque a tua casa, marque a tua casa, marque a tua família.